Nós, quando pensamos na entrega de Isaac por Abraão, nós sempre achamos que Isaac é o foco da história. Mas em todo tempo, Isaac nunca foi o centro da história. Primeiro, se Deus quisesse Isaac, ele tomava Isaac para si. Mas em todo o tempo, o que estava acontecendo ali era um trabalhar, ou, se é que eu posso usar essa expressão que foi tão banalizada, uma prova de Deus com a fidelidade de Abraão. Então eu quero colocar como tema nesta noite que Deus não quer o seu Isaac, mas Deus quer que o seu coração não esteja no Isaac. Porque em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu dei o exemplo da caixinha a última vez, acho que penúltima vez que eu preguei aqui. Você coloca tudo aquilo que é importante numa caixa, e aquilo que você puder ir tirando, falar, eu consigo viver sem isso, eu consigo viver sem aquilo. Você vai colocando para fora, e o que restar nessa caixa, você pega esse objeto e coloque uma etiqueta escrito Deus nele. Tudo aquilo que eu não consigo viver sem. O mesmo escritor, ele fala, olha, você não junte tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas junte tesouros nos céus. O que ele estava querendo dizer com isso? Queria dizer que você não podia ter posses? Não, não é isso. Queria dizer que você não pode juntar dinheiro? Também não é isso. Mas o que ele está falando no tempo todo é: o seu coração não pode estar em outro lugar a não ser no centro da vontade de Deus. Porque senão não faz o menor sentido cantar o que nós cantamos nessa noite, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Não há motivo para estarmos aqui nesta noite, se esse motivo não for louvar, engrandecer e adorar o nome dEle, porque isso é culto. Culto é aquilo que entregamos a Deus, é quando nós, na presença dEle, nos despojamos de tudo que somos e temos e falamos, Senhor, eis-me aqui. Nós caímos no erro de, o Senhor, Ele quer o meu dízimo. O Senhor, Ele quer a tua fidelidade. Todos estão entendendo? Senão amanhã vão falar, o pastor Alex estava pregando que não é para dar dízimo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da intenção e da motivação. Eu não estou falando que você não deve fazer. É o porquê eu faço e não como eu faço. Ananias e Safira deram um dinheiro muito bom. Haviam vendido uma propriedade, mas deram a oferta do engano. E não é isso que Deus quer. Caim muita gente quer colocar defeito na oferta de Caim. A oferta de Caim não tinha defeito. Era um bezerro que tinha o olho torto, tinha a perna torta, faltava uma perna, Não, era perfeito. Mas se você olhar em 1 João, ele vai falar, Caim era do maligno, e suas obras eram mas Deus não recebeu a oferta dele, não porque a oferta era ruim, mas não recebeu porque ele tinha uma vida de atitudes ruins.
E eu gosto muito dos detalhes do texto, quando ele fala assim, e Caim deixou para mais tarde, Caim deixou para depois. Tudo aquilo que não é prioridade da nossa vida para Deus, não é oferta perfeita. Tanto é que não é a quantia e nem o cordeiro ou o animal que foi imolado naquele dia, que a viúva só tinha uma moedinha. E foi a oferta que mais agradou os olhos de Jesus naquele dia. Porque ela não deu daquilo que sobrava, ela deu de tudo o que tinha. Eu tenho que entender que Jesus ele está falando que nós temos acesso aos tesouros espirituais. E eu tenho que entender esses tesouros na minha vida para que eu possa buscá-los. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para o louvor da sua glória. E o que Ele espera desse homem é que ele devolva esse louvor a Ele. Eu lembro do profeta Amós. O profeta Amós foi um profeta que saiu do reino do sul, de Judá, e ele foi para Israel, no reino do norte, exortar o pessoal do reino do norte, falando que ia ser disperso por causa dos pecados, e eles foram dominados pelos assírios, foram dispersos por todo o mundo, se juntou com outros povos, dali surgiram os samaritanos. Mas Amós, ele dá um recado, e ele fala, olha, mas lá no futuro, Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Por que ele não fala do templo de Jerusalém, de Salomão, que era mais bonito? Por que ele não fala do tabernáculo de Moisés, que tinha mais utensílios? Por que ele não fala do templo de Esdras, que também era muito melhor, porque o tabernáculo de Davi era uma tenda e a arca. Tudo que tinha. Mas o salmista, ele fala, Senhor, no Salmo 27:4, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Deus estava falando através do profeta Amós, vocês não estão entendendo, o templo que eu quero restaurar não é o templo luxuoso, não é o templo cheio de ouro, não é o templo cheio de glória. Eu quero o templo onde Davi ia e colocavam os levitas em volta desse tabernáculo para estar louvando 24 horas por dia, e ali a minha presença estava com Davi o tempo todo. Eu volto a dizer, nunca foi Isaac. Nunca foi a oferta, mas sempre foi o motivo da oferta. Quando Abraão vai e chega lá no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Muitas coisas hoje nos tiram do foco da presença de Deus. Muitas pessoas alegam não ter tempo para Deus. Eu não quero que você levante a mão, não quero que você faça sinal nenhum,
Mas se nós olharmos no período em que nós ficamos acordados durante o dia, quanto desse período nós conseguimos dedicar a Deus? Ah, pastor, mas eu trabalho. Então pega o quanto desse período você conseguiu ficar na internet. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Quanto nós temos de desculpa ou de desculpas para falar para Deus sobre as nossas prioridades. O que é prioridade para mim? Será que a prioridade é o servir a Deus? Será que a prioridade é a minha casa? Será que a prioridade é a minha família? Nós chegamos à igreja e a primeira coisa que nós queremos fazer é trabalhar. Mas trabalhar para quem? Para quê? E como? Existem 3 imperativos que Jesus deixou. O primeiro, vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha. Venha como você está. Venha do jeito que você está. Até ouvi uma historinha que Jesus estava andando com um camarada do lado dele, e encontrou outra pessoa. Ô Jesus, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quem é esse do seu lado? É meu discípulo. Mas Senhor, ele está fumando. Então, mas ele já parou de jogar e de beber. Agora ele só fuma. Mas está caminhando comigo. É meu discípulo. A nossa vida ela tem que ser assim. Ela tem que ser um caminhar crescente e constante. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Aquele que mente, não minta mais. E assim, são sucessivos crescentes na nossa vida. A partir do momento que eu entendo o vinde, vem o segundo imperativo de Jesus na minha vida, que é o ficai. Ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o momento, pastor Ezequiel, mais difícil da vida do crente. É quando ele acha que ele já chegou, agora Jesus já morreu a morte dele, ele já está assim com o Pai, e ele não tem mais nada para aprender. Passa 20, 30 anos na igreja, e nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez. Porque nós não priorizamos a Deus na nossa vida, é por isso que a igreja de hoje, quando acontece um milagre, é milagre 2 vezes. É milagre porque Deus operou e é milagre porque quase não acontece, pastor Galdino. Mas se a nossa prioridade fosse buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que até esse texto nós lemos errado, porque é buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Não é todas as coisas. O contexto é: olhai para as aves dos céus, que não plantam e nem colhem, e Deus dá o alimento para ela todos os dias. Olhai para os lírios do campo, que não tecem e nem fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus cuida da ave do céu e do lírio do campo, não vai cuidar também de você, meu irmão? Só que o ficar é difícil, demanda tempo, demanda responsabilidade. Pregar o que Deus não disse, além de mentir, é pecado. É mentira porque você está falando uma inverdade, e é pecado porque está falando em nome de Deus. Ficai aqui, em comunhão, comum união entre os irmãos. Ficai aqui, orem, busquem a presença de Deus, aprendam. Meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, erra
porque não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus não quer o teu Isaac, meu irmão. Deus quer que o seu coração não esteja no seu Isaac. Eu fico um pouco de medo, sabe, quando dá esse silêncio assim. Eu fico constrangido, porque às vezes eu falo coisas na presença de Deus e eu falo, Senhor, será que exatamente eu creio nisso que eu estou falando? Será que eu estou disposto a negar a mim mesmo? Será que eu estou disposto a tomar a minha cruz? Porque tomar a minha cruz é entender que o sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas um pecado perdoado. Nós minimizamos a cruz. Nós achamos que a cruz foi mais ou menos assim. Qual é o pecado do Alex? Ah, o pecado do Alex é porque ele está gordinho, está comendo demais. Então eu vou perdoar o pecado dele. Pronto, está perdoado. Não foi isso que Jesus fez. John Piper diz que Cristo aplacou a ira de Deus contra nós. Porque ele falou assim, qual é o pecado do Alex? É esse. E qual é o salário ou o preço do pecado do Alex? É morte, e morte de cruz. Então, Alex, fica um pouquinho aqui de lado, porque eu vou lá na cruz morrer no seu lugar. O peso da responsabilidade é muito maior do que simplesmente uma palavra, perdoados estão os teus pecados. Ele foi naquele momento o meu sacrifício, e não só o meu, o nosso, e de toda a humanidade na cruz. Se eu olhar para a cruz, quem já viu aquele filme Paixão de Cristo, você vê todo aquele sofrimento num dia frio como hoje. Jesus foi preso. Ah, Alex, como é que você sabe que estava frio? Porque as pessoas estavam do lado de fora, ao redor da fogueira, se esquentando. Num dia frio, num lugar úmido, preso, já havia apanhado dos soldados do Sinédrio, e ainda teria todo o martírio pela frente. E quando eu paro para pensar que era o meu lugar, eu não tenho coragem, quando eu passo essa cena na minha cabeça, de dobrar o joelho e pedir nada para Deus. Eu apenas falo para Ele, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque aquele lugar era meu. Obrigado, Senhor, porque a tua morte, ela não simplesmente trouxe arrependimento para a minha vida, porque antes dele ser Salvador, ele é Senhor. Então a sua morte trouxe na minha vida o domínio do reino dos céus. Agora eu não sou mais cidadão desse mundo, eu moro aqui, eu habito nesse corpo por enquanto, mas daqui a pouco os meus olhos vão fechar, eu vou descer à sepultura, mas eu vou dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte para mim não será um ponto, será uma vírgula, eu estarei com ele e ele estará comigo por toda a eternidade. O sacrifício de Jesus é tão perfeito que ele vira a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Porque quando a palavra de Deus diz que desceu à mansão dos mortos, desceu à sepultura, não vou entrar no mérito, pastor Ezequiel, se pregou no inferno, se não pregou, isso é uma outra história para o VN School.
Mas o sacrifício de Cristo, ele me dá a esperança de que ele morreu por todos aqueles que olhavam para o Cristo e não tiveram oportunidade de conhecê-lo. Mas também ele olha para trás, quando depois do Cristo eu reconheço que ele veio e ressuscitou por nós. Uma salvação abrangente que por toda a linha da humanidade ele resgata na sua morte. Aí eu volto à pergunta de como eu comecei a pregação nessa noite. O que é o nosso Isaac para Deus? O que é o nosso dinheiro para Deus? Como o apóstolo Willy sempre prega aqui, fala que ouro lá no céu faz rua, né? Quais são os valores que eu posso dar a Deus a ponto de comprar ou pagar alguma coisa na minha vida? A única coisa que eu tenho que fazer é falar: Senhor, eis-me aqui. Você já entendeu o privilégio da salvação na sua vida? Os anjos nos céus pediram oportunidade para estar anunciando o Evangelho. E ele disse: não, isso vai ser para os meus filhos. Porque eu não vou mais habitar em templo edificado por mãos de homens. Mas agora eu decidi tabernacular na vida, na sua vida, na vida de todo mundo aqui. Eu decidi que agora, cada cristão será a morada de Deus em espírito. Eu tinha um pastor que ele brincava assim, ele falava: onde você tem levado Jesus para passear? Onde você leva o Espírito Santo para passear? Ainda bem que eu deixei uma casa bem grandona para ele. Mas sabe, irmã Iris, lá no céu, falaram que a porta é estreita, então eu vou entrar com o corpo glorificado, porque com esse eu não passo. Entendeu? Fica tranquila. Você consegue pensar no teu Isaac nesse momento? Aquela frase que nós sempre falamos: ah, eu não consigo viver sem reticências. Quando você fizer a somatória da sua vida e você falar: eu não consigo viver sem Cristo, você está no caminho certo. E depois que eu entendi o segundo imperativo, que é, primeiro, vinde, o segundo, ficai, e agora o terceiro, que é, ide. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando fala pregar o Evangelho a todos, sabe o que significa todos no grego koiné? Todos significa todos. É você usar a oportunidade da sua vida para falar de Jesus para uma pessoa na rua, para as pessoas do seu trabalho saberem que você é cristão, para as pessoas que moram com você na sua casa terem as suas experiências com Deus através da sua vida, porque nós costumamos terceirizar a fé. Eu falo isso para minha filha, ela tem que ter as experiências dela com Deus. Não pode ser as minhas experiências na vida dela, por mais que as minhas experiências fortaleçam a fé dela, ela tem que ter as experiências dela com Deus. Sabe por que o judaísmo perdurou tanto tempo? 5.780 e... quem lembra? Eu não lembro. O finalzinho, acho que é 86. 5.786... é isso? 81? Errei por 5. Por que o judaísmo conseguiu perdurar tantos anos? E com tantas perseguições?
Porque eles têm uma coisa chamada tradição oral. São duas coisas, um berit, que é um pacto, que Deus fez um pacto com esse povo, e a segunda coisa, a tradição oral. Nenhum filho, chegando na sua maior idade, que é a idade do entendimento, para fazer o seu bar mitzvah, não aprende o Shema, que é o ouve, Deuteronômio 6,4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Senhor é o vosso Deus, e o Senhor é um. Todo menino já cresce, sabendo que ele tem que ter na vida dele uma prioridade, que é servir a Deus. Está certo que tem todas as mitzvot, todas as leis para cumprir, e é muito difícil. Uma vez, estudando na Casa de Cultura de Israel, conhecemos um judeu ortodoxo, com tudo, sabe? Cartolinho, peiutes, filactério, tudo. E eu perguntei, mas não é difícil servir a Deus com tantas leis? E ele me respondeu assim: não, nós somos abençoados, porque Deus escolheu o meu povo e nos deu uma lei para seguir. Aí eu fui embora. Desculpa pela pergunta. Olha como muda a situação. Quando eu entendo que Deus não quer o meu Isaac, que Deus quer a minha fidelidade, o meu compromisso, a minha devoção, a minha fé, o meu amor, o meu tempo, aquilo que eu possuo, viram apenas ferramentas para que eu possa servir o meu Deus melhor. Eu sei que é difícil dar glória a Deus numa pregação assim, porque ela mexe com os nossos conflitos. Ela mexe com as nossas prioridades, que muitas vezes não são as prioridades de Deus. O que eu vou falar agora, você não me responde, enquanto eu bebo água. Nós estamos entrando em agosto. Quantas vidas já vieram para Cristo esse ano, através da sua vida? Se eu perguntar quantas bênçãos você já recebeu, você vai ter um monte de bênçãos para contar. Será que essa conta não está um pouco descompensada? Porque eu já entendi o vinde. Eu já entendi o ficai. Só que nós estamos igual Pedro na transfiguração. É bom ficar aqui, é claro que é bom. Você canta, você ouve uma mensagem, você tem testemunho, você encontra os irmãos e tem mover de Deus. É bom ficar aqui. Só que aqui é a reunião dos santos, mas o ministério é feito lá. A palavra grega usada para a igreja é eclésia, os chamados para fora. Lembra quando Filipe foi conversar com o eunuco? O que ele falou? Entendes o que lês? Ele falou, como vou entender se não tem quem me explique? Em novembro do ano passado, quando a Mariana Valadão veio aqui, eu tive um problema também na família, mas Deus nos deu a vitória também, e toda a família do meu cunhado, lá em Jaraguá do Sul, foi para Cristo. Eles eram espíritas, e todos eles se renderam a Cristo. E ontem, nós estávamos dando aula no VN School, ele entrou na plataforma, agradeceu, e falou a seguinte notícia: terminei de ler a Bíblia.
Qual é o próximo passo? De novembro para cá, pastor Zeca. Qual é o próximo passo? Fica essa pergunta para nós nessa noite. Qual é o nosso próximo passo? O ano já está caminhando para o final. E qual é o meu próximo passo em direção a Cristo? Qual é a minha próxima meta em direção ao reino? Eu não estou falando que você não tem que ter metas pessoais. Eu estou dizendo qual é a sua próxima meta em direção ao reino. Paulo dizia, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Enquanto eu estiver aqui, vivo para Ele, trabalho para Ele e faço as coisas por Ele. O dia que Ele me chamar, eu vou para Ele. Qual é a próxima meta? Qual é o próximo degrau? Ou melhor ainda, qual é a tua expectativa no reino de Deus? O que você espera do teu relacionamento com Deus? Ou melhor, o que você espera de Deus no teu relacionamento com Ele? Ficai, melhor, vinde, ficai e ide. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Não sei mesmo. Eu só quero te posicionar no reino de Deus, nas pessoas que seguiam a Jesus. Indiretamente, 500 pessoas seguiam a Jesus. Dessas 500, eles envia 70. Dessas 70, ele escolhe 12. Dessas 12, ele leva 3 para orar com ele no monte. Dessas 3, apenas um ele chama de amigo. Onde será que eu estou, pastor Zeca? Nessa trilha. Será que eu estou no meio dos 500? Aqueles que só estavam atrás de pão e milagre? Será que eu já estou no meio dos 70? Pelo menos aqueles que foram enviados e viram sinais. Olha, os espíritos nos submetem, nós estamos maravilhados. Olha, pessoas foram curadas. Será que nós somos os vocacionados? Aquele a quem escolheu para entregar a missão da igreja nas mãos? Eu não vou nem chegar nos 3 e muito menos em João. Vou parar por aqui. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Porque eu não posso orar por você nesse momento. Eu só posso orar por mim. Porque quando eu falo sobre o Isaac, eu só posso falar do meu Isaac. Do Isaac e do pastor Alex. Eu não posso falar do seu Isaac. Quem conhece o seu Isaac é você. Quem pode dizer se entrega o Isaac ou não é você. Quem pode colocar nas mãos de Deus o teu Isaac é você. Então eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E em vista de tudo que nós ouvimos, Senhor, eu reconheço o meu Isaac.
E eu sei, Senhor, que muitas vezes eu falo que entrego, mas não entrego. Com medo que o Senhor tome aquilo que o Senhor mesmo me deu. Como eu sou tolo, Senhor. Porque se o Senhor me deu, o Senhor não quer de volta, o Senhor me deu. O que o Senhor quer é que o meu coração não esteja no Isaac. O que o Senhor quer é que a minha vida não esteja pautada em coisas. Não sei se consigo, Senhor, como Jó, dizer, e depois de consumida a minha carne, então eu verei a Deus. Pois sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Eu não sei, Senhor, se na minha aflição eu consigo ficar sem murmurar. Mas, Pai, nesta noite eu quero entregar, Senhor, eu mesmo, eu, crente, Alex, na igreja, desde 1980. Eu quero, Senhor, entregar a minha vida nas Tuas mãos hoje. Eu quero, Senhor, colocar, meu Pai, esse Isaac que mora dentro de mim, no Teu altar nesta noite. Eu quero colocar, Senhor, aquele desejo íntimo que a minha esposa não conhece, aquele problema, Senhor, que ninguém da comunidade sabe. Ou aquele desejo, Senhor, que não é um desejo Teu. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me esvaziar nessa noite, Senhor, para que eu possa ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, o Senhor que passeia no meio dos candeeiros, como diz a Tua palavra, o Senhor que passeia no meio da igreja, só o Senhor é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É só o Senhor que esquadrinha a nossa alma. É só o Senhor que conhece as intenções e motivações da nossa vida. Senhor Espírito Santo de Deus, arranca de mim toda a raiz que o Senhor não plantou. E que não haja, Senhor, nenhuma área da minha vida onde eu não possa dizer que Deus é Senhor. Que não haja, Senhor, na minha casa, nenhum lugar onde o Senhor não seja bem-vindo. Que não haja na minha vida, Senhor, nenhum espaço para adoração, que não seja adoração a Ti, Senhor. Eu quero me render, Senhor, nesta noite. Eu quero me render, Senhor, neste lugar, Pai. Como foi cantado, que Ele cresça, Senhor, e eu diminua. Senhor, que o meu nome não seja lembrado, mas que todos que ouvem, Senhor, possam ouvir a voz do Espírito Santo, onde essa pregação chegar, Senhor. Porque é necessário que eu diminua e Ele cresça. E eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque o Senhor nos dá oportunidades diárias para o recomeço. O Senhor nos dá oportunidades diárias
para o reencontro. O Senhor nos dá oportunidades diárias para um novo tempo. Senhor, eu peço, meu Pai, para a Igreja Apostólica Vida Nova, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, guie, meu Pai, pastores, líderes, membros, diaconia, evangelistas, todos, Senhor, para que o Teu trono seja posto nesse lugar, e para que o Senhor seja entronizado sempre, Senhor. E agora, Pai, eu oro pelos meus irmãos. Cada um, Senhor, apresentou o seu Isaac aqui agora. Cada um apresentou, Senhor, aquilo que tinha valor para eles. Eu digo tinha, porque a partir de hoje não tem mais. Que hoje, Senhor, a pérola de grande valor, a dracma perdida, esse evangelho maravilhoso que nos cura, nos limpa e nos lava, nos alcançou, Senhor, mais uma vez, através da palavra do arrependimento. E por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos, Senhor. E eu termino falando a única palavra, Senhor, que eu tenho a dizer nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela morte na cruz. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. E obrigado, Senhor, por poder entregar meu Isaac a tempo. É nesse nome, Jesus, que nós agradecemos. Amém.